Olá, meu nome é Vamilton Álvares Santarém, sou docente da Universidade do Oeste Paulista, de Presidente Prudente, São Paulo. Queria parabenizar a todos pela participação no primeiro Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável, com o tema pós-pandemia, como será o mundo depois da crise. A nossa fala é sobre o tema Saúde Única, One Health, olhar holístico sobre a pandemia e o desenvolvimento sustentável. Eu gostaria de me apresentar um pouco mais. Eu sou formado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal da Bahia. Eu fiz a minha residência e cursei os cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado na Unesp de Botucatu, na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Atualmente, eu realizo pós-doutoramento no programa de pós-graduação em Ciências Veterinárias da Universidade Federal do Paraná, na área de saúde única, e desde 1998 eu atuo como professor nos cursos de graduação e também como docente nos cursos de pós-graduação, stricto sensu, no programa de pós-graduação em ciência animal e também no mestrado em ciências da saúde. A minha fala vai ser constituída por 4 temas principais: a pandemia, o olhar holístico da saúde única, linkar isso ao desenvolvimento sustentável e fazer algumas reflexões que eu também pediria que vocês também realizassem isso lá do lado de lá da janelinha. O mundo como nós víamos até 2019 e 2020, ele mudou totalmente com a pandemia. Atualmente nós enxergamos da janela um mundo circundado pelo vírus, pela pandemia da Covid-2019. Para a gente começar a falar propriamente da primeira parte da pandemia, a gente tem que abordar um pouco sobre a evolução humana. A gente tem que perguntar até onde que nós chegamos e aonde nós iremos chegar. Atualmente nós estamos na era antropocênica. Então a influência humana no meio ambiente é muito grande. Então nós já deixamos a pegada no planeta. Então a gente vai ter que repensar no mundo pós-pandemia também. Então hoje o mundo está assim, se deparando, todo mundo usando máscara, fazendo todos os procedimentos de distanciamento social, justamente para tentar amenizar e mitigar os problemas que temos, tanto socioeconômicos como também psicológicos, em virtude da pandemia. Um artigo publicado mais recentemente, em 2020, ele comenta como nós chegamos até a Covid-19 e aborda também as doenças pandêmicas emergentes. Nesse mapa, a gente consegue visualizar como o mundo está repleto de doenças que são emergentes. Por exemplo, aqui no Brasil, o caso da hantavirose, algumas doenças reemergentes. Se nós observarmos, para focarmos justamente nas síndromes respiratórias, nós vamos ver os processos que acontecem lá na China, para a gente poder chegar até a pandemia de Covid-19. Esse trabalho ele fez um levantamento dessas doenças desde o ano de 1981. Com base nesse texto, eu criei essa linha do tempo das epidemias e das pandemias para trazer para os senhores. E nós podemos observar que desde antes de Cristo houve uma pandemia pela praga de Atenas, né? Então foi uma epidemia que aconteceu, matando mais de 100 mil pessoas.
a praga justiniana com 30 a 50 milhões já no ano de 541, depois deparando por várias doenças no decorrer do tempo. Se os senhores observarem algumas épocas, parece que teve alguns acúmulos de uma sequência de doenças, e algumas delas pandêmicas. Então, os senhores podem perceber a sífilis, varíola, tuberculose. Já no século XX, começou com a gripe espanhola, e lá a partir de 1976, deparamos com o surto de ebola, depois a AIDS, as síndromes respiratórias, tivemos o problema da gripe suína em 2009, em 2019, o surgimento da Covid-19, que até o momento, até o dia em que eu realizei essa apresentação, estava com aproximadamente 2,8 milhões de óbitos no planeta pela Covid-19. Aqui eu trouxe uma interrogação justamente para nós pensarmos se há possibilidade da próxima pandemia e quando é que ela acontecerá. E quais seriam as medidas que nós poderíamos adotar para minimizar a possibilidade do surgimento de uma nova pandemia. Falando da Covid-19, eu trouxe 4 imagens, uma delas mostrando provavelmente onde foi o primeiro caso, foi o ponto zero da epidemia, lá no mercado de Wuhan. E o que acontecia lá nesse mercado é justamente a comercialização de animais exóticos, animais selvagens, criados juntos, né, ou próximos, tendo espécies diferentes em contato uns com os outros. As pessoas comprando esses animais, muitas vezes esses animais vivos. Aqui a gente pode observar a comercialização de morcegos e depois já da pandemia, o mercado em atividade. Esse slide que eu trouxe é uma perspectiva em doenças infecciosas e ele mostra justamente de onde veio a Covid. Então, provavelmente, esse coronavírus surgiu de morcegos que entraram em contato provavelmente com pangolins, ambos comercializados em mercados na China, e houve a transmissão para o ser humano, e daí o contágio entre humanos. Ele traz também no artigo, ele aborda justamente a transmissão para algumas outras espécies e a possibilidade novamente de transmissão dessas novas espécies para os seres humanos. Mas isso ainda são informações que elas estão sendo estudadas. Ainda precisa de algumas definições, principalmente para saber qual a origem desse vírus. Mas até o momento, o que se respeita é que seja vindo de morcegos, provavelmente sendo transmitida, sendo adaptada em pangolins, e essa transmissão para os seres humanos. Eu fiz um retrospecto para nós podermos entender o surgimento dessas síndromes respiratórias, inclusive a Covid. Então, esse é um processo histórico, geopolítico. Em 1970, a China teve uma crise alimentar com quase 1 bilhão de pessoas que passavam fome. Em 1978, houve uma privatização da agricultura na China. Então, o governo privatizou a agricultura. Isso é um breve histórico.
Com essa privatização, houve um estímulo para a captura e criação de animais selvagens para sustento, porque o alimento acabou ficando escasso e caro. A partir de 88, o governo decidiu legalizar o comércio dos animais selvagens. E a partir daí, houve uma corrida e esse acúmulo de animais selvagens, com a aproximação do homem, fez com que essa cadeia entre ser humano, ambiente e animais, ela fosse alterada, possibilitando então a transmissão de novos vírus adaptados aos seres humanos. Então, esses processos de transformação, eles precisam ser entendidos. Eu trouxe só 4 pontos, que eu acho que são pontos que nós podemos refletir. Então, a movimentação tanto das pessoas, como a movimentação dos animais, a mudança de comportamento, o comportamento humano, a globalização e as ações antrópicas, principalmente em relação ao meio ambiente. Para isso, a gente precisa de uma visão holística sobre essa abordagem. E é justamente o foco da minha fala, que é a visão holística com a utilização da One Health. Vou contar um pouco só do que é a saúde única, pelo histórico. Então, já um médico francês que também ministrava aulas de medicina veterinária, ele começou com medicina comparada. O pai da patologia, o Virchow, ele criou o conceito de zoonoses. Em 2003, houve o Escritório Internacional das Epizootias, ele tornou-se como a Organização Mundial para a Saúde Animal, a OIE. Um médico americano, William Fogg, ele ajudou na erradicação da varíola. Ele já sustentava que não é possível contar a história da saúde humana separadamente da saúde animal ou da saúde ambiental. Em 86, o Calvin Schwab, ele criou o termo de uma medicina, como sendo uma saúde só. Em 2007, a Associação dos Médicos Veterinários lá nos Estados Unidos, presidida pelo Roger Marr, eles chegaram ao termo de saúde única. Esse conceito ele pode ser resumido nessa frase: saúde única, on health, uma conexão holística, transdisciplinar e multissetorial da saúde. Então, a interseção, a interação entre saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. Elas três têm que ser vistas em conjunto. Então, seria a nossa bússola para observar a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental de forma integrada. Com esse esquema, nós podemos ver vários aspectos que são importantes como a gente fala de Covid. Esse texto foi criado antes da Covid, mas aqui a gente pode observar alguns fatores importantes. Então, a gente pode falar de saúde pública, medicina evolucionária, é importante, então a medicina humana. Vejam, senhores, a urbanização, os ciclos e reservatórios, transformações ecológicas, e a gente vai falar aqui também, na saúde ambiental, a saúde única também traz a legislação. E um dos temas, justamente do Congresso, são as políticas públicas.
as práticas culturais. E vejam, senhores, aqui com a saúde animal, zoonoses e epizootias, e aqui nós já podemos conectar também com a saúde humana as epidemias e pandemias, a domesticação também dos animais, ou a comercialização de animais, e a relação homem-animal. Então, tudo isso está conectado. Trazendo o ponto principal também do tema do Congresso. Então, a Agenda 2030, ele prevê 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, essa Agenda de 2030, esses 17 objetivos que vão desde a erradicação da pobreza, fome zero, agricultura sustentável, passando pela saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades sociais, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ações contra as mudanças climáticas, tanto a vida na água como a vida terrestre, a conservação e uso sustentável, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. E aqui eu frisei aqui, deixei em negrito parcerias, que é um ponto principal para criar estratégias para o desenvolvimento sustentável. Se nós abordarmos a saúde única no tripé saúde humana, saúde animal e saúde ambiental, de uma forma conjunta, a gente pode perguntar se a saúde única ela cabe dentro dessa proposta desses 17 objetivos. O trabalho do Kenner e colaboradores, em 2017, mesmo antes da Covid, ele já trazia que a saúde única pode englobar todas as 17 propostas, os 17 objetivos, lá da agenda para 2030, quer seja pelo bem-estar, em termos de infraestrutura, o ambiente natural e todas as ações que são necessárias para implementar a agenda. Aí os senhores vão perguntar, mas será que a saúde única ela possibilita realmente toda essa agenda? Então, eu trouxe alguns estudos, algumas propostas de trabalhos publicados e vejam, senhores, contribuição da saúde única para efetivação da igualdade em países de baixo ou de média renda, de populações de média renda. Então a gente já começa apresentando. Outra possibilidade é solução em saúde única para a obesidade, tanto de pessoas como dos seus pets. Então também já uma proposta aqui voltada a bem-estar. E outro também, que seria algumas soluções sistemáticas, tanto para a medicina, uma saúde única, permitindo esse link, para o bem-estar e para a saúde. Trazendo alguns outros trabalhos, mostrando a perspectiva de saúde única em relação à resistência antimicrobiana, abordando também o clima, as mudanças climáticas e a saúde única. Também trazendo a perspectiva em saúde única para juntos, então parceria na luta contra doenças transmitidas por artrópodos, muito importantes no Brasil. Eu trouxe um estudo mostrando, justamente definindo e combatendo a resistência antimicrobiana
numa perspectiva de saúde única e saúde global. Então vejam, senhores, como a saúde única ela está aqui presente no planeta. E quando a gente fala justamente em animais, em saúde humana, individual ou coletiva, né, o meio ambiente. Então vejam o que a gente comentou até agora. Então os processos, né, então o comércio, a migração de animais, a globalização, as viagens, as mudanças climáticas, as sequelas da guerra, né, dos refugiados. Então, todas essas alterações que podem ocorrer. Esse trabalho traz justamente como combater, mitigar os processos de resistência antimicrobiana com a visão de saúde única. Esse outro estudo aqui também, que abordou as mudanças climáticas com a saúde única, vocês podem perceber o custo cumulativo de um surto de uma determinada doença. Então, a gente pode ver que desde a presença do patógeno, quer seja transmitida por vetores, ou por água, ou por sedimento, ou por outro meio de transmissão. Vejam, senhores, então a exposição, primeiro os animais, sinais clínicos nos animais, depois a exposição em humanos, os primeiros sinais clínicos em humanos. Vejam que essa curva está crescendo. Então, ela vai ser muito ascendente, principalmente quando os cuidados médicos da população são necessários. Então, os senhores imaginem os custos que se tem hoje com o surgimento da Covid-19. Então, essa curva ela acaba sendo uma curva exponencial. Mediante isso, eu queria fazer algumas reflexões com os senhores. Primeiro, que números são esses? 60%, 75%, 5% e 80%. Então, 60% das doenças infecciosas, segundo a Organização Mundial para a Saúde Animal, então, 60% das doenças infecciosas em humanos são zoonóticas, elas têm potencial zoonótico. Então, 5 novas doenças infecciosas surgem em humanos a cada ano. 3 delas são de origem animal. 75% pelo menos dos agentes com potencial para bioterrorismo são patógenos zoonóticos. E 80% das doenças infecciosas emergentes, incluindo ebola, HIV e influenza, que nós vimos naquela linha do tempo, têm origem animal. Novamente, contemplando essa ilustração, então a gente partir justamente para ter essa visão de saúde única, com todos esses pontos e olhando sempre saúde humana, juntamente com a saúde animal e saúde ambiental, o olhar holístico. Eu trouxe um trabalho intitulado Saúde Única, Terapia Comunitária Integrativa e Covid-19, uma imersão fraternal em um mundo, uma saúde. Ele traz um guarda-chuva e percebam, senhores, que da saúde única nós vamos falar de saúde coletiva. Então, saúde ambiental, saúde pública, saúde individual. Vejam aqui que a integração de médicos veterinários e de médicos para uma gama muito grande de profissionais das 3 áreas, tanto da área de saúde como uma área de humanas e como a área de exatas. Então vejam, senhores, que tem agrônomos, biólogos, farmacêuticos, bioquímicos, biomédicos, sociólogos, antropólogos, arquitetos, urbanistas.
enfermeiros, psicólogos, economistas. Aqui eu incluí também no trabalho a geografia da saúde. Nós temos feito alguns trabalhos aqui com os colegas da Unesp, aqui de Presidente Prudente, na geografia da saúde, com o professor Raul Guimarães. E nós temos resultados muito interessantes quando nós trabalhamos junto em termos de saúde. Então vejam os senhores, tem as enfermidades zoonóticas e tem também a medicina comparada e a medicina translacional. Vejam os senhores como isso aqui é muito importante para medidas de intervenções, medidas profiláticas, tanto com a produção de vacinas e terapias, a vigilância epidemiológica, em termos de saneamento básico, controle de vetores. Então a gente fala aqui de saúde global e também envolvendo terapia comunitária integrativa. Então vejam, senhores, como é importante, ecologia com meio ambiente, ambiente de trabalho. E na medicina comparada e a medicina translacional, nós vamos chegar no vínculo humano-animal. Então todos esses processos eles estão integrados. E esse guarda-chuva é justamente a saúde única. Outro ponto para reflexão, os eixos temáticos do evento. Então, quando nós falamos desse evento, ele traz como desenvolvimento sustentável e após pandemia, como ela será depois da crise. Então, ele traz 7 principais eixos temáticos: cidade e pandemia, desafios sociais e econômicos da pós-pandemia, a gestão do território durante e após a pandemia, o meio ambiente e a crise sanitária do Covid, os caminhos para a educação pós-pandemia, a pandemia em relação à segurança e saúde do trabalhador, as políticas públicas, saúde e ambiente. Então, eu queria que os senhores refletissem se realmente existe a possibilidade da utilização da saúde única para atender todos esses eixos temáticos. E eu acredito que sim. Então, se nós olharmos todos esses pontos em termos de parcerias, em termos de ideias, ações, a comunicação entre os pesquisadores principalmente, nós teremos metas atingidas e desenvolvimento sustentável, gerando mais parceria, mais ideias e mais ações. Saúde única significa transdisciplinaridade. Então, é um tema que vai abordar as pessoas da área de saúde, humanas, exatas. Isso tudo pode gerar políticas públicas muito fundamentadas e muito bem embasadas. Então, o desenvolvimento sustentável ele vai afetar as pessoas para trazer prosperidade, paz, e através de parcerias a gente pode mudar o planeta. Então, vejam, senhores, que os parceiros da saúde única, então tem a OIE, a FAO, a própria Organização Mundial de Saúde e o Banco Mundial. Não é só uma ideia. Então já tem vários parceiros adotados pela Organização Mundial de Saúde. Eu sou muito feliz de falar que minha universidade é uma universidade sustentável. Então nós temos aqui na nossa instituição uma preocupação muito grande em termos de sustentabilidade. Aqui é o campus onde eu trabalho, o campus 2 da UniOeste. Nós temos 3 campi, aqui em Prudente, mais um em Jaú e o outro no Guarujá. Vejam, senhores, que eu trabalho próximo a uma usina fotovoltaica. Aqui em cima é o hospital veterinário, onde eu ministro aulas, onde eu trabalho. Nós aqui temos uma preocupação muito grande, pelo menos alguns trabalhos que eu faço, de pesquisa
tentando sempre fazer a tríade ambiente, saúde humana e saúde animal. Eu trabalho principalmente com doença transmitida via solo. Então, minha preocupação com a contaminação ambiental causada pelos animais e levando a doença ao ser humano. E uma coisa importante que eu acho é justamente a educação básica. Então, nós temos feito alguns trabalhos educativos, nós temos uma disciplina de educação básica, levando essas informações para as crianças. Então, nós temos o pessoal da pós-graduação, o pessoal também da graduação, levando atividades lúdicas para crianças e também já para crianças e adultos. Então, a educação, essa política de educação que a gente adota, ela também pode ser adotada em outras situações. E eu gostaria de me despedir justamente aos organizadores do evento, ANAP, com esse belíssimo tema de desenvolvimento sustentável. Pensar que é um mundo com uma saúde, e eu desejo um excelente congresso e paz e saúde a todos. Até breve.